Olá, estejamos em paz. Todos nós que nos sintonizamos com o amor, com a luz, com a misericórdia e com a justiça de Deus. Permitamo-nos essa sintonia suave, serena e feliz com os benfeitores de Vinha de Luz. Jesus nos avisa que quando a gente está com o sentimento e com o pensamento em Deus, estamos com Deus. O homem está onde está o seu coração, onde está o seu pensamento. E assim, humildemente da nossa parte, pedimos permissão aos queridos benfeitores da corrente espiritual de Vinha de Luz para nos secundar, para nos inspirar na nossa conversa de hoje. Que possamos dizer a palavra certa, na hora certa, às pessoas certas. Evangelizando almas, nos evangelizamos. Jesus, divino amigo e mestre, sustenta teus humildes filhos nas lutas e na caminhada cotidiana. Abraça-nos, Jesus, em teu seio de amor e de bondade infinita, para que unicamente o que for de melhor nos aconteça, na conquista da nossa maturidade, da nossa paz e da maturidade e da paz alheias. Graças a Deus, estejamos em paz, permaneçamos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré. Graças a Deus e que assim seja. Hoje reconhecemos o valor da prece. Cada vez mais se torna imprescindível que a prece sempre esteja à frente de toda e qualquer ação. Que a prece sempre esteja à frente de toda e qualquer decisão. Somos filhos do Altíssimo e já nos demos conta disso. Somos imortais e já nos demos conta disso. Já tem um bom tempo que Jesus de Nazaré nos lembra, nos avisa, nos orienta. Vivemos circunstancialmente, por necessidade própria, no corpo físico. A lei do progresso é inerente a todos os elementos do universo. E nós somos um elemento do universo, não menos que as plantas, não menos que as estrelas. Precisamos da experiência na Terra. Precisamos das vivências, da multiplicidade de experiências que o corpo físico nos traz. É um momento de misericórdia do Pai para acelerar a nossa caminhada rumo à angelitude. O nosso destino, a nossa maior fatalidade é a angelitude. Um dia, todos nós seremos anjos. E para essa maturidade, elegemos 3 metodologias de aprendizado. 3 metodologias que nos permitem avançar.
Deixamos de ser simples para a gente se tornar um ser completo. Deixamos de ser ignorantes para a gente se tornar um ser sábio. Isso é um trabalho. É o nosso trabalho. A nossa maior missão. Por esforço próprio. Somos criados simples e ignorantes. Para que, por esforço próprio, a gente se tornar um ser completo e um ser sábio, com amor, para nos tornar um espírito de sabedoria. Antes de encarnar, nós somos apresentados a uma programação minuciosa, a um planejamento secundados por benfeitores da luz e da paz, por espíritos que muito nos amam e nos cuidam, e que realmente conhecem os meandros mais íntimos do nosso coração. Nós não nos conhecemos ainda. Eles têm a habilidade psíquica para nos desvendar, para nos conhecer, para saber o nosso real valor, para saber o quanto já caminhamos, o quanto já progredimos e o quanto nos falta ainda caminhar e progredir. Um planejamento reencarnatório nos apresentam a nós mesmos as necessidades que temos, que alguns chamam provas, outros chamam expiações, outros chamam missões. E essas provas, ou expiações, ou missões, elas são minuciosamente, detalhadamente programadas, porque é o melhor que podemos fazer. Benfeitores da luz, que há tanto tempo cuidam de nós, reconhecem as nossas habilidades, as nossas potencialidades. Tanto é que jamais vamos vivenciar todo e qualquer episódio, toda e qualquer situação que não tenhamos condições para vivenciá-las. Nos lembramos agora dos ombros fracos, dos fardos pesados. Como é fácil a gente se menosprezar e se vitimizar e achar que a nossa vivência foi erradamente programada. Deus, na sua infinita bondade e na sua misericórdia, unicamente nos permite as experiências que nos tragam amadurecimento. Então, dizemos, segundo André Luiz, que no nosso preparo reencarnatório nos são apresentadas várias alternativas. Nos são apresentadas as melhores famílias, os melhores grupos sociais, as melhores profissões, as melhores comunidades, onde venhamos atuar e com isso mudar o comportamento. A encarnação é um magnífico laboratório para a nossa maturidade. Por isso, estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, vivenciando as experiências certas. Experiências e vivências estas que vão fazer com que mudemos o comportamento. Aprendizado só ocorre quando ocorre a mudança de comportamento. E dizemos que temos 3 metodologias de aprendizado para a mudança de comportamento. Podemos aprender através do estudo. Allan Kardec,
o mestre lionês, nos traz um vasto compêndio de comportamento humano, de aprendizado. Pentateuco kardeciano é para nós informativo, valioso. Podemos sim aprender, ou seja, podemos sim mudar o comportamento através do estudo. Se temos acesso ao estudo, as informações que os benfeitores espirituais nos trazem constantemente, dioturnamente. Se não aprendemos, ou seja, se não mudamos o comportamento através do estudo, resta-nos a segunda metodologia, a metodologia da observação. Jesus nos pede que tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Que tenhamos a maturidade, que tenhamos a humildade de aprender através da observação. A natureza, toda a natureza é magnífico laboratório de aprendizado. Observemos as nuvens, as árvores, a montanha, os riachos, os animais. Observemos as colheitas, a frutificação das árvores. Observemos o jeito especial das pessoas e aprendamos. O planeta Terra é generoso, laboratório de experiências, de aprendizado para nós. Pois bem, se não sabemos colocar as nossas barbas de molho quando vemos as barbas do nosso vizinho arder, se não sabemos aprender com os pássaros, com as árvores, com os riachos, com a chuva, com o amanhecer, com o anoitecer, se não conseguimos mudar o comportamento para a maturidade através da observação, resta-nos a terceira metodologia, que é a metodologia da experimentação. Metodologia esta que a imensa maioria dos espíritos encarnados na Terra escolhe. O que é experimentação? Vivência, dor, sofrimento, para nos tornar mais humildes, para nos tornar mais mansos, para nos tornar mais serenos. 3 metodologias: estudo, observação e experimentação para a maturidade, para mudar o comportamento. Os mansos herdarão a terra, nos diz Jesus. Para nós poder, cada um de nós, e todos juntos, tanto no individual quanto no coletivo, merecermos viver num planeta de regeneração, precisamos mudar o comportamento para a paz, para a mansidão, para o bom ânimo, para a fraternidade, para a ética. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5. O título do capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Mateus nos diz assim, melhor, Jesus nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino de Deus
é para eles. Encontramos essa informação de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Lucas também nos diz assim: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Assim, refere Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. E quem escolheu a fome? Quem é que escolheu a sede de justiça? Quem é que escolheu o sofrimento, a perseguição pela justiça? Quem é que escolheu a pobreza? Não só pobreza financeira, mas pobreza de alma, pobreza de experiências, pobreza de oportunidades. Quem é que escolheu ter fome? Fome de amor, fome de esperança, fome de amizade. Aonde nos leva esse sofrimento todo e essa lágrima toda? Quando nós estamos na abundância, é uma reflexão sociológica, antropológica, científica. Nós estamos falando de comportamento humano. Nós não estamos falando de religiosidade. Estamos, sim, constatando cientificamente a mudança de comportamento, as características de comportamento dos seres humanos, da mente humana. Quando vivemos na abundância, o nosso orgulho se exacerba. Ficamos acreditando falsamente, piamente, que o dinheiro resolve tudo. Só que, quando acreditamos no poder do dinheiro, tanto sofremos também, porque temos a dúvida da sinceridade alheia. Será que esses meus amigos gostam de quem eu sou? Ou gostam das oportunidades que eu lhes ofereço? Vejamos bem o quanto a cupidez, a ganância, o orgulho, a fama, a vaidade, como as pessoas se desorganizam, como as pessoas se perdem nessas abundâncias. Visualizemos agora grupos sociais onde existe fome de comida, fome de educação, fome de oportunidades de trabalho, fome de quantas experiências. Olha como as pessoas são solidárias entre si. Olha como as pessoas são mais sinceras, porque cultivam amizades pela satisfação da honestidade, da verdade. Entre as carências, as pessoas aprendem a pedir licença, a dizer muito obrigado, aprendem a ser solidários, a estender a mão, porque conhecem as carências. Olha como isso é profundo. Quando Jesus nos diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é que o choro, o sofrimento, a lágrima nos induz a nos afastar da revolta, a termos um pouquinho mais de benevolência,
a nos tornar mais humildes, mais mansos, mais pacíficos? Será que o espírito humano precisa passar por experiências de tanto medo, de tanta angústia, para se tornar um pouquinho mais esperançoso, para se tornar um pouquinho mais confiante, um pouquinho mais sereno? Agora nós precisamos voltar um pouquinho atrás da nossa fala, do início da nossa conversa. Planejamento reencarnatório. Há quantas e quantas encarnações eu, Ana, venho alimentando a preguiça, a indiferença, a falta de fé, a revolta. E eu percebo o tempo passando e outras pessoas que conviveram comigo em outras encarnações, eu as vejo mais iluminadas, mais fortalecidas, com critério, com decisões apropriadas. Eu as vejo mais sorridentes, mais esperançosas. Eu as percebo com facilidade de estender a mão, de contribuir com as pessoas e com a natureza. Eu as vejo com comportamentos muito mais éticos e muito mais solidários. E eu começo a pensar, se essas outras pessoas conseguem ser mais humanas e caridosas do que eu, logo, eu também posso me tornar mais humana, mais caridosa. Eu peço a Jesus para ser mais feliz. Eu falo com Jesus e digo, Jesus, eu não quero mais miséria humana. Eu quero ser um agente contributivo. Jesus, eu não gosto mais da preguiça, eu não gosto mais da inutilidade. Eu não gosto mais de me sentir coitadinha, precisando que todo mundo contribua comigo. Eu quero me sentir útil. Jesus, eu preciso me sentir mais feliz. E Jesus nos diz que vamos trabalhar juntos. Há mais de 2000 anos, Jesus me convida para mudar a metodologia, para mudar o jeito de viver. Vem evangelizar as almas. Vem, toma a iniciativa de ir secar as lágrimas. Ide em busca dos que choram. Toma a iniciativa de ir curar as feridas, de ir abraçar aquele que está sozinho, de ir dar uma palavra de alento, de bom ânimo para aquele que se sente vítima do mundo e da vida. E eu dizia para Jesus, hoje não dá, hoje vai chover, hoje estou cansada, hoje não estou afim. E eu elejo, não quero mais isso, Jesus. Quero realizar o que hoje os benfeitores espirituais nos falam sobre reforma íntima. Quero crescer. Cansei de rastejar no materialismo, cansei de rastejar no consumismo, não quero mais o egoísmo. Porque essas metodologias, eu hoje chego à conclusão que elas são patológicas, são desorganizadoras, a prepotência, a falta de ética, pisar em quem quer que seja para obter meu objetivo. Isso é muita ignorância, Jesus, eu não quero mais isso. Eu decido realizar a minha reforma íntima. E quando eu tomo essa decisão, depois de muito sofrer e muito chorar, agora eu entendo quando Jesus me diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu preciso, Jesus, chorar e sofrer e me angustiar.
para poder conhecer um pouquinho mais de serenidade? E Jesus me diz que eu faça o melhor, no melhor que eu possa fazer. E Jesus me diz que eu preciso ajudar-me, para que depois Deus me ajude. E o que é ajudar-se? É mudar o comportamento. Quando é que eu vou mudar o comportamento? Quando espíritos de luz me dizem que eu preciso realizar a minha reforma íntima? Quando eu recebo uma orientação mediúnica espiritual? Quando eu assisto palestras públicas doutrinárias iluminativas? Eu decido mudar quando eu já não quero mais a lágrima nem o sofrimento. Eu não quero mais a dor e a angústia. Eu é que preciso tomar essa decisão. Essa decisão, ela é motivacional, é de dentro para fora. Então, no meu planejamento reencarnatório, alguém me diz: o melhor que tem para esse teu propósito de bem viver, para esse teu propósito de conquistar a tua felicidade, a tua qualidade de vida, para que tu consigas amadurecer como espírito imortal que tu és, vais precisar estar encarnada num momento muito rico da história da humanidade. Precisas vivenciar um sofrimento. Todos nós aqui do planeta estamos vivendo uma experiência iluminativa, uma experiência que é de proporcionar para nós muito sucesso, muita vitória, desde que a aceitemos, desde que aproveitemos a oportunidade para o amor, para a mudança de comportamento. Benfeitores amigos, sabem que a gente tem capacidade, que a gente tem habilidade de viver a pandemia. Por isso que estamos encarnados na Terra, para a nossa maturidade, para o trabalho, para entender que temos que aprender a distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta, que precisamos amadurecer nas nossas decisões para não nos deixar enganar com facilidade, que precisamos aprender a ter mais fé, mais esperança, que precisamos sim, na nossa condição de filhos do Altíssimo, na nossa condição de espíritos imortais, precisamos sim estar constantemente plugados com os benfeitores da luz. Se a bondade e a misericórdia de Deus nos permite estar encarnados, onde temos uma casa espírita, que tanto nos acolhe, que tanto nos estimula, que tanto nos fortalece, tornemo-nos agentes contributivos para o amor, para a paz, para a fraternidade, para a generosidade. Vamos cuidar muito, vigiar muito a qualidade de pensamentos que permitimos que se demorem no nosso campo psíquico. Vamos vigiar muito, cuidar muito a qualidade das emoções que permitimos que se demorem nos nossos sentimentos, no nosso coração. Aprender a afastar-se dos maus, aproximando-nos dos bons. Olha que momento tão rico, tão valioso. Vamos afastar-nos da revolta, vamos afastar-nos do medo, vamos afastar-nos da indignação. Não permitamos que essas doenças tão desorganizadoras tomem conta do nosso coração. Já fizemos muito isso, já nos revoltamos, muito isso já nos indignamos,
Muito isso já batalhamos. Hoje entendemos que essas guerras foram tão infrutíferas e utópicas. Cultivemos a serenidade e a paz para sairmos vitoriosos deste nosso momento tão rico, tão valioso na nossa escala evolutiva. Podemos acelerar para que essa prova acabe logo? Por que queremos tanto imediatismo? Por que queremos tanta impaciência? Não aprendemos ainda que tudo tem o seu tempo e que o nosso tempo é bem diferente do tempo de Deus? Lembremos-nos que antes da encarnação nos foi apresentado pelos benfeitores da luz toda a sequência das experiências. Nos mostraram detalhadamente, minuciosamente, a família que a gente ia estar, a comunidade onde estamos inseridos, a profissão que devemos fazer, o ambiente onde estamos, a casa espírita que iríamos frequentar. Nos disseram as doenças do corpo que precisávamos vivenciar. Nos mostraram como devemos administrar o nosso dinheiro, a nossa saúde, os nossos vínculos, a nossa religiosidade. E nós aceitamos todo esse elenco. Não nos lembramos do contrato que assinamos. Todas as cláusulas que continham no contrato, nós as aceitamos. Benfeitores amigos prometeram que iriam nos ajudar. Vamos lá, Ana, tu pode, tu consegue, tu é capaz. Nosso anjo da guarda, nossos benfeitores espirituais, os espíritos simpáticos, os nossos familiares, aquelas pessoas que nos acompanham por diversas encarnações, disseram: nós vamos estar juntos, não temas, coragem, vamos lá, tu pode, tu consegue, tu é capaz. Foram todos movimentos estimuladores de fora para dentro, mas eu me motivei, eu aceitei essa família, essa profissão, essa comunidade, esse trabalho com espiritualidade. Eu aceitei. E me disseram: aceita, porque é o melhor momento da tua vida. Queres aceitar? Eu aceitei. Então, se eu sei que tem muita gente boa cuidando de mim, se eu sei que eu já possuo habilidades, capacidades psíquicas para vivenciar as experiências que eu estou vivendo, porque eu vou me revoltar. Não vou amarelar. Em outras encarnações, eu já amarelei. Ai, Jesus, está muito difícil. Ai, nananá, nananá. Nessa encarnação, não vou fugir, vou enfrentar, porque já em outras encarnações muito fugi e depois me arrependi amargamente. Eu sei, eu tenho a certeza plena que se eu estou vivendo essa doença, eu vou sim procurar nos 4 cantos do planeta. Eu vou procurar a cura. Eu vou ver o que a ciência, a tecnologia tem para me ajudar. E vou procurar a cura. Porque a cura está na ciência, está na tecnologia e está principalmente na minha vontade de querer me melhorar. Então, eu vou lançar mão da ajuda espiritual, tanto de desencarnados quanto de encarnados, para que eu possa me curar,
Mas eu tenho que curar o meu corpo? Sim, mas eu tenho que curar a minha alma. Se eu tenho o hábito da mentira, eu vou ter que passar por alguma experiência que alguém minta para mim. E quando é que eu decido mudar o comportamento da mentira? Quando eu percebo o quanto que uma boa mentira que alguém mente para mim, o quanto que me faz mal. Aí eu decido, não vou mais mentir. Eu tenho que curar o hábito desde outras encarnações da corrupção. Quando alguém me vitimiza, quando eu sou vítima da corrupção, aí eu vejo como é ruim fazer isso. Isso dói muito. Então eu decido, não vou mais ser corrupta. Quando eu tenho o hábito de diversas encarnações da violência, a violência verbal, a violência física, a violência comercial, a violência sexual. Isso é muito sério, muito profundo. Quando eu sou violentada, quando eu sou vítima da violência, aí eu percebo o quanto dói ser vítima de violência, ou de corrupção, ou de traição, ou de mentira. Aí eu fico com vergonha de todas as vezes que eu menti, que eu fui violenta, que eu fui vaidosa, que eu fui egoísta, que eu fui desumana. E eu decido a mudança de comportamento. Assim eu consigo compreender, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí eu consigo entender que os mansos herdarão a terra. Não são os violentos que ficarão nesse planeta. Não há mais lugar para pessoas fofoqueiras, maldosas, violentas, corruptas, egoístas. Não há mais lugar. Vocês vejam bem que a opinião pública mundial não gosta mais de pessoas assim. A gente já tende a se afastar de pessoas que se revoltam, de pessoas que só choramingam, de pessoas que só usam as outras pessoas ou pisam em quem quer que seja para obter os seus objetivos. Então, queridos irmãos, glorifiquemos a Deus. Nós que hoje estamos aprendendo a ser mansos, estamos aprendendo a ser humildes, estamos aprendendo a ser pacíficos, porque isso é o que Jesus espera de nós. Essa é a nossa proposta quando aceitamos estar encarnados na Terra, nestes momentos atuais. Sabemos que são incansáveis os benfeitores que nos apoiam, nos acompanham, amorosamente cuidam de nós. Confiemos que Deus é bom e é justo, na mesma medida. Bom e justo na mesma medida. Se Deus só fosse justo, seria rígido. Se Deus só fosse bom, seria tolo. Deus é bom e justo na mesma medida. E nós, seus filhos amados, somos agraciados, abençoados com essas experiências iluminativas que no momento derradeiro da morte do nosso corpo, no nosso desencarne, esse nosso corpo sofrido e doente há de liberar. Nós libertaremos desse corpo e chegaremos à nossa vida verdadeira muito mais limpos, muito mais leves,
muito mais serenos, muito mais iluminativos, agradecendo ao corpo pelas experiências que ele nos proporcionou, agradecendo a oportunidade da encarnação, agradecendo a multiplicidade de experiências que a bondade e a misericórdia de Deus nos oferece para a nossa maturidade. E assim consigamos ser úteis, consigamos promover as pessoas, consigamos contribuir com as pessoas, com a mão estendida, um sorriso fácil, uma palavra de consolo, de bem-aventuranças. Vamos lá, tu pode, tu consegue, tu é capaz. Jesus de Nazaré é o agente estimulador. Tu podes, tu consegues, tu és capaz. Sejamos nós também, trabalhadores do Cristo, chegando para os nossos irmãos, anônimos do caminho, e dizer-lhes: tu és filho do Altíssimo, tu és um espírito imortal. Tu pode, tu consegue, tu é capaz. Levanta-te, anda, ergue-te, trabalha, te esforça para a tua felicidade, para a tua paz. E assim conseguirás promover a felicidade e a paz de muitos que de ti se aproximam. Queridos amigos, a doutrina espírita ela é iluminativa, informativa. Estamos tendo acesso a informações valiosíssimas. O Evangelho é um tratado de comportamento humano saudável, feliz. De posse dessas informações, o que cada um de nós está a fazer, aí é problema de cada um de nós. Queridos irmãos, estejamos em paz, permaneçamos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré, agradecidos imensamente pela proteção espiritual que não se faz esperar. Humildemente da nossa parte pedimos permissão aos queridos benfeitores da corrente espiritual de Vinha de Luz para encerrar a nossa humilde tarefa. Graças a Deus e que assim seja. E assim será.